Olá, galera do YouTube, esse aqui é mais um vídeo de reflexão pra gente sacudir o cabeção e repensar as coisas que são importantes na vida. E hoje eu vou falar sobre um tema que eu adoro e que tá cada vez mais presente na minha vida, que é a comparação, a maldita da comparação. Então vem comigo, mas antes de seguir, não esquece de se inscrever no canal e de marcar o sininho pra você ser avisado dos próximos vídeos. Nós vivemos em uma sociedade que é extremamente marcada pelo mal da comparação. Eu acho que isso, obviamente, existe em quase todas as sociedades, mas na nossa sociedade brasileira, eu sinto que é ainda muito mais forte do que em várias outras culturas. Esse mal da comparação, que é onde a gente tá comparando a nossa vida o tempo inteiro com a vida dos outros. O que piorou muito com o passar dos anos com as redes sociais. Com as redes sociais, tudo na vida dos outros é lindo, maravilhoso. A grama do vizinho é sempre mais verde, a nossa vida é uma bosta. O que a gente mostra lá é só a parte linda. Mas eu acho que esse é um mal que vem desde que a gente é pequeno mesmo. E eu comecei a observar muito isso depois que eu tive a minha filha. Presta atenção na forma como a gente educa as crianças. E eu conversei isso outro dia com o Alexi. Fiz uma reflexão com ele pra gente ter atenção com a Meli. Porque desde que as crianças são pequenininhas, o que a gente fala pra elas? Olha, o seu amigo já desfraudou, você não desfraudou ainda. Ai, tá todo mundo brincando e você tá chorando. Olha lá o seu amigo, não sei o que, você não sei o que lá. Desde que a criança é pequenininha, a gente vai ficar comparando a criança com o amiguinho dela, pra dizer o que ela deveria estar fazendo e não está fazendo. Ou seja, a gente vai educar aquele cérebrozinho ali pequenininho a entender que pra viver a vida dela, ela tem que estar sempre observando o que os outros estão fazendo. E aí eu me perguntei, por que a gente faz isso? Por quê? E tem regra pra desfraudar? Cada um desfrauda no seu tempo. Tá todo mundo brincando, mas a outra criança tá triste, quer chorar, deixa ela. Cada um tem os seus sentimentos, cada um tem o seu momento, e a gente precisa respeitar o momento, a realidade e o sentimento de cada um. E essas coisas não se comparam. Então o que acontece? Quando a gente faz isso, a gente está criando seres humanos que estão sendo treinados para viver o que os outros estão fazendo e não o que eles próprios deveriam fazer. Pensa como, apesar disso parecer sutil, pensa no impacto que isso pode ter na vida de uma criança. Isso é um impacto muito forte na vida de uma criança. E essa criança vai virar um adulto que é um adulto que está se desenvolvendo pelos aprendizados que ele teve desde que ele era pequeno. Então ele vai crescer acreditando de que quando ele tem que tomar uma atitude, quando ele tem que pensar uma coisa, quando ele tem que escolher uma coisa, antes de escolher, antes de pensar, ele tem que olhar para as pessoas à volta dele para saber, será que tá todo mundo escolhendo aquilo? Será que tá todo mundo fazendo isso? E porque se ele fizer ao contrário, ele vai se sentir reprimido, porque ele foi reprimido desde que ele era pequeno, quando ele estava fazendo ao contrário de todo mundo. É um comportamento que a gente tá doutrinando nas crianças, que vão virar adultos doutrinados com esse mesmo comportamento. Aí quando a gente vira adulto, que chegou a hora da gente, que a gente é adulto, responsável, capaz de fazer as nossas escolhas, a gente não sabe fazer mais. A gente faz as nossas escolhas influenciado pelo que os outros estão falando, pelo que os outros estão fazendo, pelo que os outros esperam da gente. Ainda mais com toda a pressão que vem dos nossos pais, porque os nossos pais colocam pressão na gente. E tem muito pai que coloca essa pressão do que ele espera do filho. E muitas vezes o pai coloca a pressão do que ele espera do filho, do que ele iria fazer. Mas o filho dele é outra pessoa, não é ele. Desde que eu tive a Meli, eu refleti tanto sobre esse tipo de coisa, porque eu falei, cara, eu não quero que ela seja a Carol, eu quero que ela seja a Meli. E talvez ela seja diferente de mim. É óbvio que eu vou criar ela da forma como eu acredito. Mas se em algum dia ela quiser ter um comportamento ou escolhas diferentes das minhas, eu tenho que permitir. Se não é um comportamento que faz mal para as outras pessoas, se não é um comportamento antiético, só diz respeito a ela e não afeta negativamente o mundo à volta dela, por que não deixar ela fazer? Por que ela deveria fazer do mesmo jeito que eu? Só que a gente não foi criado assim, infelizmente. E depois de ajudar tantas pessoas na viravolta, principalmente porque a maioria das pessoas que vêm procurar workshop de seu sabático, das pessoas que querem viajar ao mundo, são pessoas que estão num momento muito forte de repensar a vida. São pessoas que estão sentindo que não tá fazendo mais sentido a vida que elas estão levando e que elas querem recomeçar a vida de alguma forma. Eu sinto muito nessas pessoas essa pressão que elas sentem do que vem em volta delas, das pessoas, da sociedade, dos pais, de que elas acabam levando uma vida que não é a vida que elas queriam de verdade, é a vida que os outros esperavam delas. Quando eu tava viajando o mundo, eu vi uma entrevista de uma enfermeira australiana, que ela cuida de doentes terminais, e a vida inteira ela ficou perguntando pra eles qual era o seu maior arrependimento. E o arrependimento número 1 das pessoas era:
eu gostaria de ter tido a coragem de levar uma vida fiel a mim mesma e não a vida que os outros esperavam de mim. E eu lembro que eu fiquei tão chocada quando eu li isso, que era exatamente o que eu tava fazendo na minha vida. Eu tava fazendo isso. E o que me chocou mais nesse arrependimento é que eu gostaria de ter tido coragem. Ou seja, a pessoa sabia que estava levando a vida que não queria, mas ela nunca teve coragem de mudar. E sabe por que ela nunca teve coragem de mudar? Porque ela sempre se comparou a vida inteira. Porque pra ela nunca foi normal viver ao contrário do que todo mundo esperava dela. Nunca foi normal viver diferente do que todo mundo estava fazendo. Porque é muito solitário. Obviamente que é muito solitário. Porque desde pequena falaram pra ela e compararam ela com os outros. Falaram pra ela que ela não devia estar fazendo diferente. E aí quando ela sentiu que não fazia sentido, que ela precisava mudar, ela não teve coragem. Porque aí é óbvio, é muito difícil. Então eu acho que a comparação é um mal terrível, porque o seu bem não é o mesmo bem pra todo mundo. O seu conceito de sucesso não é o mesmo conceito de sucesso pra todo mundo. O seu conceito de felicidade não é o mesmo conceito de felicidade pra todo mundo. O seu conceito de bem-estar, o seu conceito de aproveitar a vida, o seu conceito de qualquer coisa na vida não é igual ao de todo mundo. Então o que pode parecer maravilhoso pra uma pessoa e fazer todo sentido, pra outra não. E eu sinto que a gente vive numa sociedade que coloca a gente numa caixinha como se só existissem 5 formas possíveis de viver e que fica entochando todo mundo naqueles 5 buraquinhos ali, enfileirado, como se todo mundo tivesse que viver daquela forma, fazendo com que todo mundo se compare. Talvez pra uma pessoa ter muito dinheiro é sucesso. Talvez pra outra pessoa ter tempo e poder fazer o que ela gosta é sucesso. Poder criar os filhos dela, seres humanos de qualidade, é sucesso. Isso vai variar pra cada um e não adianta se comparar. A pior coisa que a gente pode fazer na vida é ficar se comparando com os outros. Mas olha, não é fácil. Eu falo por experiência própria, porque desde que eu tirei as minhas amarras lá e que eu falei, que eu decidi, né, nunca mais eu vou viver a minha vida baseado no que os outros pensam, no que os outros esperam de mim, no que a sociedade quer. Nunca mais. Quando eu tirei aquelas minhas amarras e falei, tá, agora eu vou fazer a vida que eu quero de verdade, desde então eu sinto que não é fácil. Não é fácil porque você vai ter gente te julgando o tempo inteiro do porquê que você tá fazendo diferente de todo mundo. Por que todo mundo faz desse jeito e você faz do outro? E você tem que aprender a lidar com isso, né? Você tem que aprender a rebater essas perguntas com autoconfiança. Porque é óbvio que quando você se sente fazendo diferente de todo mundo, você tende a se sentir solitário. Muitas vezes você se sente remando contra a maré. E toda vez que vem uma pergunta dessa, que vem um julgamento, pega no seu ponto fraco e faz você se sentir mais inseguro. Faz você se questionar, será que eu tô ficando louco? Será que tem razão no que eu tô pensando? Mas pra mim, não existe maior razão no mundo do que o seu coração tá te falando. Não tem. E eu fiz um vídeo aqui muito bom que chama Coragem, que fala sobre o verdadeiro significado da coragem. Tem muita relação com isso que eu tô falando. Se eu fosse você, eu assistia lá, porque eu adoro esse vídeo. Só a gente pode saber o que é melhor pra gente, independente de qualquer comparação, independente do que os outros esperavam de mim. E é só você que vive com a sua vida 24 horas por dia, 7 dias por semana. E você só diz respeito a essa razão interna tua. Se você não tá fazendo mal a ninguém, se você respeita os outros seres vivos da face da terra, e você só tá fazendo algo pro seu bem, por que você deveria fazer igual a todo mundo? Por que você deveria se comparar com todo mundo? Parece meio óbvio, gente, mas eu vejo tanta gente vivendo com essa pressão da comparação na vida deles, e que às vezes a gente nem percebe que ela tá acontecendo. Se a gente parar pra refletir profundamente nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, a gente vai perceber que tem muita influência e muitas vezes a gente não se dá conta. E eu acho mais importante ainda pra deixar esse recado pros pais, pra quem tem filho, porque eu acho que essa foi uma observação muito legal que eu e o Alexi tivemos. A gente não quer ficar comparando a Meli com as outras crianças. A gente tem que ter muito cuidado com as falas que a gente usa na educação dela, porque criança leva tudo ao pé da letra. Eu não acho que a gente consegue fazer isso com maestria, eu acho que às vezes a gente escapole, porque é muito natural a gente usar esse recurso pra querer controlar a criança, pra querer tirar ela de um estado, às vezes, que a gente não tá satisfeito, né, ou pra querer que ela pare de fazer determinada coisa que não tá agradando a gente. Então esse é um recurso muito automático que a gente usa e não é tão fácil assim a gente parar de fazer, mas eu e o Alexi, a gente tá se policiando pra não fazer esse comportamento com ela, que na minha visão não me parece a forma adequada de criar ela. Se eu quero criá-la de uma forma livre, acreditando nela, respeitando os sentimentos dela e podendo ser quem ela quer ser de verdade. Ele é um tema intenso e complexo, como eu falei lá no Impermanência também, dá pra fazer um dia inteiro de imersão só falando sobre isso, pra ajudar a desprogramar as pessoas nesse sentido, mas eu espero que já tenha dado uma luzinha e que tenha ajudado de alguma forma você repensar algumas escolhas e como você tá levando a sua vida, porque pode ajudar a trazer muito mais leveza, gente. Quando a gente para de se comparar com tudo, a vida fica mais leve. Deixa um like, compartilha esse vídeo, deixa um comentário e não esquece de se inscrever aqui no canal e marcar o sininho e também de me seguir lá no meu Instagram, @projetoviravolta. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!